partir de terça-feira, irmãos, eu vou estar de férias, 20 dias de férias. Então só volto em novembro. Mas eu vou estar em 2 eventos da igreja. Casamento do Morgante, da Thaís. E no encontro de casais na igreja Filadélfia, que eu troquei com o Baltazar. O Baltazar, ele é a pessoa responsável pelos casais, o Ministério de Casais da igreja Filadélfia de São Carlos. Então, dia 14 de novembro, nós teremos aqui o encerramento. Agora, eu queria convidar todos os casais para estarem presentes, porque o Baltazar vai trazer uma palavra para os casais. O Baltazar, a minha geração conhece bem o Baltazar. O Baltazar foi aquele jogador que representou o Evangelho de uma maneira muito coerente durante o tempo em que ele foi jogador. Eu não me lembro, parece que ele foi do Atlético, é isso? Otaviano, hein? Do Grêmio, exatamente, hein? Foi chamado artilheiro de Deus, exatamente. Então ele é presbítero, Então ele foi um desses que foi boca de Deus em um meio difícil, não é? Que é o meio de futebol, e sobreviveu, né? Porque agora está aposentado, tem outras atividades, casado, com filhos, então, muito bom. Irmãos, nós estamos caminhando com José. Estamos no capítulo 39 de Gênesis. Gênesis capítulo 39. José não é fácil imitar. Davi, sim. José, não. Padrão de vida de José que é o padrão que deve ser buscado. A devoção de Davi é o padrão que deve ser buscado. Então, José começa o seu trabalho no projeto de Deus bem jovem. É assim que Deus faz com uns e com outros só depois de um tempo. Então Deus, além de distribuir os dons, dar as habilidades, Deus também sabe o tempo certo. Deus começa com uns bem cedo e com outros um pouco mais tarde. E Jesus disse isso. Quando Jesus disse isso, irmãos? Vocês se lembram quando Jesus falou sobre essa questão? Quem se lembra? Quando Jesus falou dessa questão de uns começarem mais cedo, outros vão começar mais tarde, outros vão começar mais tarde, outros vão começar quase com a luz apagando. O bom é começar bem cedo. Eu acho que tudo mais cedo é fantástico. Isso, a parábola dos trabalhadores. Parábola dos trabalhadores. Então Jesus está dizendo que um pode começar o dia cedo, o outro começa ao meio-dia, o outro começa um pouquinho mais tarde, o outro começa à tarde, mas o salário no final é ele que define, né? E o que começou mais cedo, não reclame do salário que você ganhou igual o que começou mais tarde. Então é o Senhor da Seara que diz. Isso é mais um ponto para a gente não reclamar da vida.
é agradecer a Deus porque nascemos já num berço cristão. Ou se convertemos no meio da caminhada, ou se convertemos depois dos 70. Né, irmão Miguel? Irmão Miguel fala assim, por que esse negócio não entrou na minha cabeça mais cedo? Né? Por que isso não chegou na minha casa mais cedo? Isso, então, nós temos esse privilégio, né? Mas não somos mais do que o irmão Miguel que chegou depois dos 60, né? Então, Deus é bom e chega. José começou desde cedo, projeto de Deus foi se agigantando. Então, o que nós já aprendemos com José? Primeiro, que José estava no lugar certo. O capítulo 39, verso 1 diz que José foi levado ao Egito. E nós aprendemos que não importa os meios que Deus usa para nos colocar no lugar que nós precisamos estar. Então ele foi levado pelos medianitas, mas poderia ter sido levado por qualquer outro. Mas o fato é que Deus queria que José estivesse no Egito, porque o futuro do projeto de Deus passava pelo Egito. E o instrumento pelo qual Deus queria que isso acontecesse foi com esse adolescente de 17 anos. Então, Deus é que leva-nos para estarmos aonde Ele quer que estejamos. Então não reclame de nada. Se é como escravo, se é como um executivo, se é pela doença, se é de carro, se é de jato, se é de nascença, não importa. O fato é que Deus conduz a história. E como crente, eu faço parte dessa transhistória que Deus está escrevendo. A minha história, a minha pequena história, tem a ver com essa grande história de Deus que passa pela minha vida. Então José também entendeu isso. Agora José se agigantou nesse projeto de Deus, porque ele entendeu que ele precisava caminhar com Deus. Que o único recurso, o único socorro que ele poderia ter era o Deus dos seus pais. E pelo que parece, José, dos filhos de Jacó, era o mais centrado. Talvez, como Jacó agora já tinha aquela visão de avô, ele cuidou mais de José em termos espirituais do que tinha cuidado dos outros. Então ele tinha mais tempo, porque agora já não corria mais atrás dos rebanhos. Agora os filhos já tinham esse trabalho. Então, todos nós vamos envelhecendo e a gente diz assim, puxa, eu poderia ter feito melhor com meus filhos. Eu tenho essa sensação. Eu fiz tudo o que eu podia. Mas aos 50 eu entendi que eu poderia ter feito mais. Poderia ter mudado algumas coisas. Poderia ter sido um pouquinho mais duro em outras. Então José, eu tenho a impressão que foi aquele menino que o pai dele puxou ele para junto dele e falou muito mais do Deus de Israel. O tanto é que ele leva isso no coração. O tanto é que Jacó, ele trabalha a questão dos sonhos de José. Ele cogita consigo mesmo a possibilidade daquelas realidades. Então José vai para o Egito. E uma das primeiras superações de José foi que ele superou a tentação de não se desesperar. Muito, minha irmã. E outra coisa, irmã Iole, um adolescente arrancado da família, traído pelos próprios irmãos,
É a mesma coisa de pegar um adolescente de vocês que está acostumado a tudo e jogar na Síria. No campo de refugiados sírio. E é o que está acontecendo com muitos adolescentes sírios. Pessoas que tinham uma estrutura familiar e agora eles não têm mais nada, talvez nem mais os pais, nem mais a pátria para se chamar sua, cultura e tudo mais. Eu estive com o Saulo essa semana conversando com ele de um projeto sírio e ele vai encabeçar esse projeto aqui na igreja, porque ele é descendente de sírio. Como está sendo, essa é a marca, para mim a marca que vai ficar na história. Eu ontem estava falando com a Simone, é interessante a história, o bom de envelhecer é isso, né? E tem gente mais velha do que eu aí, que a Segunda Guerra Mundial, o irmão Uziel me diz da questão que ele tinha toda uma carga de banana colhida para ser levado para exportar, e aí estourou a guerra e as bananas apodreceram na fazenda. O pai dele tinha um plantio, quantos? 5.000 pés, 35.000 pés de banana. A guerra instaura e não tem mais nada. Então, a história, ela vai marcando. Por exemplo, aquele rapaz parando os tanques de guerra, para mim aquilo ali é... Aquela menininha nua na Segunda Guerra, no Vietnã. O menininho morto, sírio, sendo carregado por aquele soldado. São as marcas. Foi em Miami? Na praia. Eu não sei o local. Então, então isso são marcas, são momentos que a história vai sendo colocada. Então, se a gente pensa em José e a gente dá um pouquinho mais de corda à situação, porque a gente lê, às vezes, secamente o texto. A gente esquece que José era como qualquer outro adolescente, que José era um filho privilegiado, que José tinha uma família, que José... Senhora? Ele não era como qualquer adolescente, ele era o filho de Jacó. Sim, minha irmã. Sim. Então, é especial. Então, poderia se desesperar. Então, a primeira superação de José foi a tentação de não se desesperar. E essa é uma lição para mim e para você. Se eu acredito de fato que Deus está levando a história, não pode ter nenhuma situação na minha vida que me leve ao desespero. Claro que eu posso até levar um susto. Claro que eu posso até disparar o coração. Claro que eu posso até perder um pouquinho da noção da coisa. Mas eu tenho que recompor-me. Eu tenho que respirar fundo, meter o joelho em terra e recompor-me. E eu acho que ele gastou um tempo sendo levado para o Egito para recompor-se. A pé, viu, irmãos? Não punha, ou talvez numa daquelas jaulas, não sei, o texto não diz como ele foi, mas foi um tempo para ele recompor. Então ele não desesperou. A segunda realidade que nós aprendemos com José foi que a tentação vem frequentemente quando você menos espera. Quando você se acha que já chegou, quando o sucesso chega, quando você se estabiliza, então aí você baixa a guarda e aí chega a tentação. José já tinha passado o pior da sua vida, José já tinha conquistado o coração do seu Senhor, José agora já era tratado de uma maneira diferente, talvez tivesse o seu próprio quarto, talvez tivesse a sua própria cama, não tivesse dormindo com o restante dos escravos, porque agora ele era o gerente do negócio.
Então é exatamente nesse momento em que parece que tudo vai bem, aparece essa bonitona na vida dele. Então a tentação chega quando nós menos esperamos, quando achamos que não terá mais tentação. Segunda lição que nós aprendemos, o segundo princípio, que a tentação sempre aventura fazer o pecado parecer aceitável. José não cogitou de que o pecado fosse um estilo de vida alternativo, uma experimentação inocente. Ele diz que era maldade. E ele já tinha isso trabalhado no seu coração. Ele já tinha definido que ele não poderia fazer isso, porque pecado, em primeiro lugar, tem a ver com Deus. Eu não posso fazer essa maldade. E ele diz que pecado também tem a ver com pessoas. Pecado era algo que sempre prejudicava, sempre é prejudicial a outros seres humanos. E José entendeu isso. Ele diz, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, porque Ele tem me dado uma oportunidade tão fantástica, e eu não posso fazer isso. E hoje, nós vamos trabalhar outro princípio, o terceiro princípio. Para sermos vitoriosos, como José foi sobre a tentação, nós precisamos evitar áreas conhecidas de tentação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Para sermos vitoriosos sobre a tentação, temos que evitar áreas conhecidas de tentação. Ou seja, definir como campo minado. Definir como campo minado. Então, por exemplo, essa palavra campo minado, eu já sei que tem bomba, tem mina, e eu não sei onde essa mina está. Eu posso pisar nela a qualquer momento. Então, se é um campo minado, o que eu vou fazer lá, irmãos? Se é um campo minado, eu não devo estar lá. A tentação de José foi tão forte, irmãos, que ela veio repetidamente. Ele recusa o assédio sexual da esposa de Potifar. Quantas vezes, vocês sabem? Quantas vezes ele recusa? Pensa um pouquinho. Todos os dias. O Espírito Santo diz para você, se não houve trégua. Todos os dias. Então, a primeira coisa é que aquilo foi algo constante. Pensa, irmãos. Isso é o maior campo minado. O senhor trabalha no lugar onde a sua patroa é exatamente a sua tentação. Leia o verso 8, por favor. Fora as olhadas, fora os piscar de olhos. Ou você já acha que piscar de olhos é de hoje, esse negócio, irmãos? Esse negócio de olhar olho no olho e gelar espinhas. Esse negócio toda a vida foi assim. A gente fica pensando que esse assédio a José foi um negocinho bobinho. Um flerte sem compromisso. Aquela coisa inconsequente. Não foi isso, irmãos. Foi aquele negócio que muitos de vocês e eu já experimentamos. Foi exatamente isso. Não temos que diminuir nada. É isso sim todos os dias. É essa coisa essa química.
Esse negócio da mulher para com ele, essa paixão enlouquecida. Negócio de passar o carro por cima, não é meu, não será de ninguém mais. Esse negócio de deixar tudo para trás, de correr o risco com tudo, é isso que era. Mas ele recusa. Verso 9. Cai fora. Recusa. Argumenta por quê. Verso 10. Ah. Irmãos, pensa que inferno. Imagine, irmãos. Sabe como que a cabeça do homem funciona? Vou fazer logo isso para acabar com isso. E aí joga e vai mais, vai fazer outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Porque não para, esse é um negócio que não para. Agora, como é que ela o assediava todos os dias? O texto não diz. Mas todos os dias ele estava sendo pressionado por ela, estava sendo... Ou então perto. Eu acho que na mesma não, né? Que aquele padrão era diferente. Servo, por melhor que ele fosse, era fora da casa do seu senhor, né? Eu acho que servo é servo, não tem jeito. Mas ele era o administrador, então ele tinha que entrar lá, ele tinha que ver comida, ele tinha que ver os servos que trabalhavam, ele era o chefe dos servos. Então ele tinha acesso à intimidade. Imagina, ela sai do banho sem nada, abre a toalha para ele. Isso não é assédio? É assédio. Irmãs, mulher sempre foi mulher. E esse camarada saradão, sozinho com ela, era isso que aconteceria. Fosse a época da lingerie, ela compraria a mais provocante de todas e só dava aquela andada assim. Puxava o elásticozinho, para ele. Irmãos, não é romantizar a coisa, é a realidade da coisa. Porque se eu não pensar nessa realidade, foi fácil para ele. Não foi fácil para ele. Não foi fácil. Verso 12. Olha, não, 12. Então o que ele fez? Ele recusou estar no mesmo lugar que ela estava. E o texto 11 diz assim, ele precisou ir lá. Não é isso? Leia o 11. Olha aqui, ele já tinha deixado de ir à casa. Aquela primeira, não é uma sequência isso aí, irmãos. É uma sequência de relatos do fato que aconteceu. Mas esse verso 11 diz para mim, me deixa a margem que ele deixou de ir à casa. Mas teve um dia que ele não teve como não ir. Imagina, se ela é sua secretária, como é que você vai fazer? Você pode proibi-la de não entrar na sua sala. Principalmente quando você estiver sozinho. Mas vai ter um dia que ela vai precisar entrar lá. Ou você vai precisar de entrar lá. Que é o caso, é você entrar lá. Né? Então ele deixa, ele não vai, ele sai, ele não está no lugar que ela está. Mas um dia ele pega e vai lá na casa. E aí é onde acontece esse problema. Se você quiser, e eu quiser,
evitarmos pecados, nós temos que ficar longe dos lugares, das pessoas e das coisas que nos atraem para o pecar. Eu disse aqui numa quarta-feira dessa passada, irmãos, que se quisermos cultivar a santidade de Deus nas nossas vidas e usufruirmos a bênção de Deus para nós, tem lugares que eu não posso estar. E tem coisas que eu não posso fazer. Se eu quero para Deus, para mim, o que Deus quer para mim, então tem lugar que eu não posso frequentar, irmãos. Tem ambientes que eu não posso estar. Tem pessoas que eu não posso conviver muito com elas intimamente. Eu preciso fugir disso. Eu preciso estar longe disso. Porque senão, irmãos, nós teremos problemas. Se ela tivesse seduzido, tivesse sucesso em seduzir a José, provavelmente ele não teria sido o primeiro e nem o último do seu caso extramatrimonial. Há algumas margens aqui para estudos futuros, que depois a gente pode até falar nisso. Eu penso na tentação, irmãos, como aquele telemarketing que não te deixa. Sabe aquele que eu falo para Simone assim, que esse pessoal de e-mail, eles têm contrato com esses caras. Porque eu jogo o e-mail para o spam, mas toda semana ele escapa e cai na minha caixa postal. Eu digo, como pode? Se já está considerado como spam por mim, por que ele cai lá? Então, porque ele vem uma vez, vem outra vez, vem na hora que é inconveniente, o telefone toca na hora inconveniente, vem novamente, continua tentando empurrar garganta abaixo, mesmo quando a gente diz não, chega de novo, bate novamente. Parece, irmãos, que é a grande coisa que eu ainda não tenho. Que é a maior, a mais brilhante, a mais fantástica, que eu não tenho. E que eu estou perdendo a oportunidade de ter. A tentação, irmãos, é sempre assim. Ela vai achar sempre uma brechinha para argumentar cada vez mais sofisticado e atraente. Então, o que fazer? Saia da página, queima as revistas, não vá mais nesse ambiente, corta a volta, não dê oportunidade. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Então nós precisamos aprender com José. Cai fora. Cai fora. Mas também, não é só não estar aonde. É aqui que entra o 12. Mas a gente precisa também, às vezes, literalmente fugir. Fugir. Literalmente fugir. Nem que seja só de cueca. Literalmente fugir. Nem que seja pegar e falar assim, olha, está aqui a minha carteira, dê baixa. Ou dizer, pessoal, não vou ficar mais aqui. Ah, mas o que eu vou fazer com a minha família? Olha, minha família é a fidelidade minha com ela. E com meu Deus, eu vou cair fora desse ambiente. Eu não quero esse negócio. Fugir, literalmente. E o texto nos diz que ele fugiu, o 12 que você leu. Ele diz que deixou a roupa para trás e correu dela. Esse não era mais o tempo de argumentar com ela, não era mais o tempo de orar sobre isso, não era o tempo mais de meditar sobre a situação. O único recurso de ação a fazer era fugir dela. Nem que a roupa ficasse para trás, eu não sei como que saiu.
Ela puxou. Para mim, ele usava aquelas mantas egípcias, como a gente vê pela televisão. Eu nunca fui ao Egito, eu não sei. Mas naquela época tinha, né, como para diferenciá-lo. Ficou na mão dela, rasgado, mas ficou. Então ele fugiu literalmente. Eu fico pensando, irmãos, eu não sei se vocês, pastor Tiago e pastor Adler, mas quando eu estou lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e principalmente os escritos de Paulo, mas eu quero, a minha mente, assim, eu vou lendo, e eu vou pensando assim, Paulo está lembrando daquilo lá atrás. Porque Paulo era um expert no Antigo Testamento. Paulo era um rabino. Né? Tanto é que é pesadíssimo a inclinação de que foi ele que escreveu Hebreus. Né? Embora ele não diz, como é padrão dele dizer em todas as cartas. Mas há um conhecimento profundo, porque ele, né, ele era praticamente formado para ensinar acerca daquilo. Eu tenho a impressão que quando ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, ele não estivesse pensando lá em José. O que ele diz em 1 Coríntios 6, 18? Fuja então, fuja da imoralidade sexual. Ou seja, cai fora enquanto é tempo. Cai fora enquanto é tempo. E depois ele nos escreve, em 1 Coríntios 10, 13, aquele versículo que é o Obadias lá do seminário. Eu já contei para vocês o que é os Obadias. Os Obadias eram aqueles versículos que todo seminarista tinha que dar ele de cor todo o período de matrícula. 14 versículos. Então, quando a gente ia fazer a matrícula, a pessoa que estava designada para fazer a matrícula, então ela perguntava assim, me dê 5 Obadias. Aí você tinha que citar de cor 5 versículos básicos para a liderança. E um deles era esse aqui. Não vos sobreveio, o quê? Tentação que fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vai prover o quê? Escape. E talvez um deles é a porta aberta para você correr. Caia fora. Fuja. Agora, irmãos, não é assim que normalmente acontece conosco. Não é assim. Nós às vezes gostamos de ver quão íntimo, quão mais perto nós podemos chegar do pecar. José, ele queria chegar o mais longe possível do pecar. Mas eu e vocês temos a tendência de caminharmos perto do pecado. De ver até que ponto eu consigo chegar que ele não consiga me pegar. Isso aí, irmãos, é no período de namoro, e você vai envelhecendo, é a mesma coisa. Pode mudar o quê? Mas somos a mesma coisa. A gente vai tentando, e a gente vai chegando. Nós paqueramos, olha uma palavra antiga, né? Paquerar.
nós paqueramos com o pecado. Fantasiamos, dizemos que não, mas jogamos com sim. Eu peguei duas frases sobre isso. Esse negócio de dizer não e jogar com sim é o seguinte, olha esta. Tua boca diz não, mas os teus olhos me dizem sim. É isso que a gente faz. Você diz não, mas começa a namorar, a jogar com o pecado uma vez, outra vez, outra vez. Vai chegando, não, mas isso não vai acontecer comigo, é só um papinho, não é? Mas isso é tolice, irmãos. Quanto mais jogamos, mais fracos nós nos tornamos. Qualquer que seja a tentação. O caso aqui é sexual, que é pior ainda. Pior ainda, esse para mim é uma das áreas mais difíceis que eu e vocês temos na vida. Mas quanto mais jogamos, pior nós ficamos. Olha esta. Tão bom poder te paquerar. Mas não se incomode. Não se incomode. É só admiração. É flerte, cobiça. Eu nem degusto, nem ao menos te toco. Sou feito vira-lata, namorando a vitrine do açougue. É isso que às vezes a gente faz. Você namora, uma hora você vai avançar nessa vitrine. Não tem isso, irmãos. Fica olhando aqueles franguinhos rodando assim, ó. Chega um momento, irmãos. É igual o Brad e o Bob lá em casa. O Brad fica olhando os frangos debaixo do pé de jabuticaba. Só olhando, só olhando, só olhando. Mas uma hora ele sai de lá num bote só em cima deles. Não tem como, irmãos. Não tem como o Brad ficar olhando aqueles galão lá, passando perto dele e não avançar. Ele é um matador. Não tem como. Não adianta ficar só, não se preocupe, eu estou só te paquerando. Eu estou só flertando com você, eu nem te toco. Só quer te olhar. Não faça isso, irmãos. Fuja, literalmente. Porque isso é poder destrutivo nas nossas vidas. Se nós, irmãos, abrirmos brecha para discutirmos os méritos do comportamento errado, nós damos ao diabo combustível. É o que nós fizemos como raça humana. Nós estamos discutindo o mérito do pecado. Por que não? Somos livres. Por que não? Eu assisti. Aonde a cidade mais liberta, ou mais exótica, passou ontem, poderiam caminhar na rua pelado. É o lugar mais liberal do planeta. Agora houve uma lei lá que você não pode andar pelado todos os dias. Você só pode andar pelado dias festivos. Então aí tem um monte de gente protestando, porque não dá mais para andar na praça de mão dada pelado. E qual que é a cidade? Eu assisti ontem. São Francisco. É a cidade que eu não quero comprar nenhuma passagem, nem para passar perto dela. Ontem passou a reportagem ontem, a cidade mais livre do planeta. Lá você pode vestir a roupa que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode ir aonde você quiser. Se você não quiser usar roupa, não tem problema. Se você quiser só usar de cima, você usa. Se quiser usar só de baixo, você usa. Se quiser, qualquer coisa você pode fazer. Ontem, passou na Globo News.
Então, irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos discutindo o mérito do comportamento pecaminoso. E aí o diabo se enche e começa a lançar os dardos sobre nós. Diga, irmã Iole. Um país que se diz protestante. Permite um negócio desse. Uma cidade dessa. É, minha irmã. Perdeu o foco em Deus. A Europa já né, irmãos? A era pós-cristã, né? Os Estados Unidos estão caminhando para lá e nós não estamos em outro caminho, não, no mesmo caminho, irmãos. Só que, infelizmente, chega depois, como tudo. Então, a Europa já é pós-cristã, Deus já não interfere mais. Se você quiser, tudo bem, mas você também não pode trabalhar com outras pessoas. Os Estados Unidos está caminhando para lá, abrindo essas brechas, e o Brasil está no mesmo caminho, você não precisa se preocupar não, porque nós não somos gente diferente daquela gente de lá, porque nós somos tão gente quanto aquela gente, e tão pecador quanto, porque fomos feitos do mesmo material. Então, irmãos, nós precisamos entender que sobre a tentação e o pecado, nós precisamos correr dele, não fique. E para terminar, irmãos, que eu quero terminar, para ser vitorioso sobre a tentação, não necessariamente nos fará populares. Não pense você que quando você for esse cara que vai correr, vai fugir, você pode ser até o careta do lugar, você pode ser, por exemplo, tem um menino que vem à igreja aqui, faz uma das faculdades aqui em Araraquara, ele está sofrendo um bullying espiritual. Ele está sendo taxado como um velho, porque ele está dizendo não a tudo. Está dizendo não a isso, não aquilo, não a isso, não aquilo. E ele veio me perguntar, pastor, ele é um jovem crente, convertido novo, e diz, eu faço o quê? O pessoal questiona nas férias dele, por que é que ele não viaja para essa Bahia aí, onde essa praia na Bahia, Porto Seguro, por que ele não foi com a turma? Ele diz, pastor, eu li todo o Novo Testamento nas férias. Então esse menino quer coisa de Deus, e quando você faz a opção por não entrar nessa, não necessariamente vai lhe tornar popular. Não pense que você vai fazer isso, e isso vai lhe dar a vitória que você queria. Não, você pode ser perseguido exatamente por fazer isso. Por caminhar em direção a essa realidade. Veja o que ele faz. Se você pega o verso 18 ao verso 20, você vai ver que a esposa de Potifar, ela agora afirma uma acusação contra José, e José é preso injustamente. E que vai acreditar em quem? Vai acreditar na esposa, não vai acreditar no servo. Agora, irmãos, eu tenho para mim que essa mulher fez isso exatamente para encobertar a sua conduta. Para dar ao marido alguma coisa para dizer para ela, olha, eu não fiz nada, mas foi esse judeu, esse hebreu que você colocou aqui dentro, que tentou me agarrar, olha a roupa aqui. Ela fica lá com a roupa, ela maqueia toda uma situação. Senhora? Não, isso, ela quis se vingar dele porque não cedeu à tentação, ele não cedeu, mas ela quis passar para o marido também que ela não fez nada. Eu não fiz nada, foi ele. Foi ele, eu só tirei a roupa, mas foi ele que fez. Não é? Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Potifar não era bobo.
Porque uma acusação desse nível era penalidade de morte. E Potifar manda prender a José. Ou seja, Potifar sabia a mulher que tinha. Potifar conhecia a mulher que tinha. Ele manda prender a José e não matá-lo. O plano da esposa de Potifar era exatamente fazer com que José pagasse muito caro com a própria vida. Sabe aquela assim, você não será meu e não será de mais ninguém. Isso é a maior tolice, pode ser de um homem ou pode ser de uma mulher. O que isso acontece, irmãos? O que acontece com todas essas paixões movidas pela imoralidade. O mesmo momento que ama está matando. E eu não preciso de longe, a gente tem história nossa aqui no Brasil, divulgada. Meninas lindas, bonitas, modelos. Pessoas com perfil futuro fantástico, o amante mata. Tem o do jornalista, que é famoso. Tem da velha guarda lá atrás também famoso. E tem o de ontem, que a gente ainda não viu o jornal de hoje. Vai ter o de amanhã. Então essas paixões, essa coisa eu te quero, eu te quero, eu te quero, só pelo fato de querer, isso aí, irmãos, é doentio. Não importa que nível seja, não importa que idade estejam, isso é doentio. Isso é coisa de animal, não de seres pensantes, morais, responsáveis. Então isso está acontecendo todos os dias. Mas o que eu gosto da Bíblia, irmãos, é que ela não encobre essas coisas. Vocês se lembram lá de 1 Samuel 13:15, Aminon? Aminon é apaixonado pela a sua meia-irmã, mostra toda a paixão, toda a coisa, a força, a estrupa, e aí depois põe para fora, a humilha, a deixa jogada para fora, 13:15. Então, essa paixão, essa coisa, acontece disso. Por isso que ela queria que José pagasse caro. Mas o seu esposo, conhecendo-a, não ficou tão caro assim. Até porque a prisão era o lugar que Deus queria que José estivesse. Lá é o lugar que, para José chegar no trono, ele tinha que passar pela prisão. Então, irmãos, a obediência sempre deveria trazer ao sucesso e à prosperidade. Mas a obediência não nos protege da dor, e pessoas boas nem sempre ganham imediatamente. Pessoas boas nem sempre ganham imediatamente. Mas o fato é que somos chamados para representar a Deus na vida. Fácil? Não é, irmãos. Eu não estou aqui dizendo para vocês, saia daqui que vocês vão ser os experts de vencer a tentação. Não vai ser. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não será fácil para ninguém enquanto pisarmos nesse planeta. Não foi para José, porque isso aqui não foi uma coisinha assim simples, que você corre, some e não acontece nada. Talvez você tenha passado isso na sua empresa, talvez você tenha começado a plantar isso, a gestar esse negócio no coração. Fuja, não flerte, não paquere o forno de assar frango, porque uma hora você vai avançar nesse forno.
E aí vai ser um negócio complicado. O dono dessas, eu não vou dizer dessas galinhas, mas o dono desse forno vai ficar muito bravo. Né? Embora não possa matar cachorro, mas tem muito cachorro sendo mortos por aí. E gente também. Muitos casamentos sendo mortos. Muitas empresas sendo mortas. Eu só fico, irmãos, e eu sei que vocês também ficam, pensando por que homens tão inteligentes, homens tão cultos, como os homens do Lava Jato, se deixaram cair nessa. Como é que um homem tão proeminente, como Eduardo Cunha, um cara que articula, um cara que pode bater de frente com o legislativo, como é que o cara se permite fazer isso? Ainda não provou ainda. O texto diz que a lei diz que você é inocente enquanto não se prove o contrário. Não é isso, advogados? Então, as evidências são claras, mas ainda não foi transitado e julgado. Mas eu fico pensando isso. Agora, trazendo para mim e para você, a gente conhece a Deus. A gente sabe das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Por que a gente brinca ainda com fogo? Por que a gente enamora com o pecado? Por que a gente acha que vai conseguir chegar sem ser pego? Vamos pensar nisso, irmãos. Se você está cogitando isso, engravidando disso, aborte isso em nome de Jesus. Se você já caiu, então volte para o Senhor e esteja de uma maneira integral na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe ricamente. Eu só quero dizer, irmãos, que tem outra grávida na igreja. Ô Fernanda, eu não falei de você, né, Fernanda? Eu fui proibido falar de você, Fernanda, porque ninguém sabia. Alguém cochilou. A Simone falou assim, cuidado, não fale da Fernanda, ouviu? Porque um dia na oração eu orei por alguém que estava grávido e ninguém sabia. E aí eu fiquei sabendo, alguém buzinou, a Fernanda está grávida. E a Simone está assim, lá, cuidado, ninguém sabe, viu bem? Então não fala. E com isso, Fernanda, passou, eu tento te achar, porque eu falei de todas as graças, você fala, puxa, o pastor disse que gosta de mim, não sei o que tem, mas o meu bebê, cadê, né? Então a Fernanda, viu, irmãos, também está. Mas a Sandra, do Sérgio, também está grávida, aquele casal que vem de Matão. Eu não perguntei, porque você não pode perguntar essas coisas, o homem tem uma mania de perguntar, né? Eu vi que a barriguinha estava assim, eu quase perguntei assim, tá, a gente não pode falar isso. Não tá não, pastor, porque eu estou barriguda mesmo. E aí, ó, pronto, aonde vai bater, né, a minha cara, aonde que vai, não, eu não pergunto, né? Você não pode perguntar esse negócio. É seu neto? Não, é meu filho. Então, também não pergunte mais, né? Então está a Sandra, viu? Então vamos continuar orando. Olha, irmãos, graças a Deus, os trigêmeos já estão na 30ª semana. 7 meses, é isso, né? Bênção, e que eles fiquem lá engordando, né? A menininha que sofre, né? Porque ela vai ser a mais miudinha da turma. Ah, vai ser linda aquela baixinha. Baixinha, olha, os pais são grandões, né? Então vamos orar pelos nossos... A Lívia também já está voltando a trabalhar. A esposa do Fábio, que está vindo ela ainda não tinha vindo porque ela estava passando muito mal. E domingo passado ela veio, já a igreja, o Fábio vem o tempo todo.
Então a esposa do Fábio está grávida também. E aí vai contando. Quantos já tem aí, pessoal? Cadê? O pessoal estava contando, hein? 14 tinha. 14. Então vem agora já nasceu. É mais a conta. Aí tem a Sandra, 15, e tem a... Como é que é a esposa do... A esposa do Fábio... Não, a Fernanda já estava na lista. Gente, hein? É um nome estranho, não é? Não, Eloá já foi também. Não, é aqui a do Fábio. Ele senta aqui, ó. Ela veio domingo, a primeira vez. Eu não lembro o nome dela. Então ela está grávida também. Então, olha, 16. Tem que fazer um berçário ao lado aqui, ó. Construir um berçário ao lado aqui para as mães, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. Vamos colocar em pé. Dar um forte abraço depois, cada um aí. E que Deus esteja abençoando. Vamos orar. Pai amado, te louvamos de todo o coração pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. O Senhor tem zelado por nós. Às vezes queremos e o Senhor trabalha a nossa vida para não querermos. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos livre da tentação de tentarmos contra o Senhor. Que o Senhor nos proteja, para que o teu nome seja sempre honrado através de nós. Perdoe-nos, Senhor, por aqueles momentos de insensatez, por aqueles momentos de inconsequência que muitos de nós elaboramos e nos engravidamos deles. Dê a cada um de nós, ó Deus, o perdão pelo sangue do Cordeiro e a proteção pelo cuidado paterno do teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pela bênção de cada um aqui, cada família aqui representada, pelas nossas mamães que estão gestando os bebês que glorificarão o teu nome. Que o Senhor esteja cuidando delas, da saúde delas e dos bebês. E te pedimos, ó Deus, de uma maneira muito especial pela Josi, que o Senhor esteja cuidando dela e dos trigêmeos. Obrigado, Pai, pela bênção dessa manhã. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.